Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. O meu nome é Bianca Guerino, eu sou da Diocese de Itumbiara, falo aqui da cidade de Itumbiara, faço parte do grupo de oração Shalom. É uma alegria imensa, de verdade, poder partilhar esse momento de formação com vocês, esse workshop no Encontro Estadual de Servos, especificamente no Ministério de Fé e Política. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 8 da doutrina social da Igreja Católica, que trata sobre a comunidade política. É bom a gente lembrar, não falo nem aprender, mas lembrar, de que o homem, nós somos criaturas naturalmente sociáveis e políticas. A convivência humana, a convivência em sociedade, ela é nossa. É naturalmente necessária entre nós. Por que ela é tão essencial assim para a nossa realização? É só a gente lembrar das convivências que nós temos dentro da própria igreja, dentro do grupo de oração ou em outras pequenas comunidades como o trabalho, a escola. Essa convivência entre as pessoas, a convivência entre sociedade, ela é essencial para o nosso crescimento, inclusive para o nosso crescimento espiritual. E é sobre isso que nós vamos tratar, sobre essa convivência, sobre a comunidade, tanto a nossa comunidade civil, a nossa comunidade social, tanto sobre a comunidade política, que envolve as autoridades e a necessidade de existência de um líder e de uma figura política, para reger todas as necessidades dessa convivência. Primeiro, gente, eu gostaria de falar assim, bem rapidinho, sobre o que é a doutrina social da Igreja Católica, que muitas vezes a gente ouve falar, até lê e não sabe de onde que saiu, A doutrina social da Igreja Católica, ela é um conjunto de declarações feitos pelo magistério da Igreja e faz parte da missão evangelizadora da Igreja. Teologia. A primeira encíclica social surgiu em 1891, que foi a encíclica Rerum Novarum com o Papa Leão XIII. E nós vamos partilhar também sobre os aspectos bíblicos, o que está fundamentando, esse aspecto da comunidade política dentro da doutrina social da Igreja Católica. Tem uma passagem muito, muito famosa, que todo mundo conhece, que é quando quiseram colocar Jesus à prova e foram perguntar para ele sobre os impostos. E aí Jesus pede uma moeda e pergunta de quem que é o rosto que está na moeda, de César. E aí Jesus responde, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente pode perceber a partir dessa passagem, desse acontecimento com Jesus, que Jesus não se opõe à autoridade política, que naquele momento era César. Jesus não se opõe àquilo que é próprio de César. Ele só separa aquilo que é de César e aquilo que é de Deus. E vai chegar no momento que nós vamos separar também aquilo que é a lei civil e aquilo que é a lei natural. Que muitas vezes elas se opõem. Sim, mas não significa que são contrárias uma à outra em todos os momentos. Gente, eu já fui daquela católica que falava, eu odeio política, governante nenhum presta. Eu tô sendo bem cautelosa porque a gente sabe que existe umas baixarias aí, quando o assunto é esse, quando o assunto é política. Mas eu aprendi que nós católicos, nós não podemos ser avessos à política desse jeito. Por quê? Porque a política, a figura da autoridade, a necessidade de um líder para reger a sociedade, também faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Como assim, Bianca? É isso que nós vamos estudar nesse capítulo 8, que fala sobre a comunidade política. Olha só, no Salmo, capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim: Por isso, ó reis, sejam prudentes,
adorem o Senhor com temor. Os salmos mostram para nós a esperança do povo de ter um rei que governe com sabedoria e exerça a justiça. Isso nunca foi tão atual, né? A nossa vontade, o nosso desejo de autoridades políticas, de governantes que governem com sabedoria e que exerçam a justiça. Aqui fica mais uma vez muito claro que a figura da autoridade, a figura do rei, a figura do governante, inclusive está submissa à vontade de Deus, que é como as coisas devem acontecer, mas não de maneira oposta uma à outra, como se Deus não gostasse de política, como se Deus não gostasse da autoridade, da figura do líder. São Paulo, inclusive, nas cartas, define as relações e os deveres dos cristãos para com as autoridades políticas. Olha só o que diz lá em Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Vou ler só um trecho, tá? Sejamos submissos às autoridades por questão de consciência. E aí mais para frente lá vai dizer em Romanos, né? São Paulo diz: se deve tributo, que seja pago o tributo, com temor, com honra. E São Paulo vai nos dando dicas de como essas relações com as autoridades elas devem ser feitas. Eu achei essa frase muito interessante. O poder político tem a sua origem em Deus, parte integrante da ordem por ele criada. O poder político ele tem a sua origem em Deus. Tanto não podemos negar isso, que o próprio Deus fala com Samuel para poder escolher um rei, né? E é quando Samuel chama Davi, e nós temos toda essa história do rei Davi com os seus pecados, com as suas misérias, um rei que erra, mas um rei que lá no começo foi escolhido por Deus através de Samuel. Então isso daqui faz muito sentido, gente. Não existe, não pode existir um paradigma, uma versão entre aquilo que é de Deus, como se a política não fosse de Deus, porque realmente a palavra mostra para nós que não é. E aí no tópico 2 já da comunidade política, nós vamos ver sobre os fundamentos. A comunidade política existe para obter um bem comum, ou seja, a finalidade da comunidade política é o bem comum, é oferecer a toda a sociedade, a toda a comunidade política, a toda a comunidade civil, o bem-estar, os direitos básicos, os direitos fundamentais, inclusive a ordem para dirimir conflitos, né? Porque toda sociedade, toda comunidade existe conflito. Só que, gente, o povo, nós não somos uma multidão amorfa, né? Uma multidão de pessoas que não pensam, uma massa inerte que precisa ser instrumentalizada pela autoridade política, não. A autoridade não serve para pensar por nós, para nos manipular, como muitas vezes é feito pelos meios de comunicação, não. Nós temos e devemos ter um pensamento crítico, exercer os nossos direitos e os nossos deveres com base na luz da verdade da palavra de Deus, sim. Então as autoridades elas não vão servir para guiar o nosso pensamento e nos tornar uma massa como se nós nunca pudéssemos nos opor a isso. Não é isso que a igreja nos pede, né? A gente abaixar a cabeça à autoridade e não ter a nossa própria consciência, o nosso próprio pensamento. Não! Pelo contrário, não somos nós que vamos servir às autoridades políticas, como tem acontecido muito no nosso meio, né? É o pensamento egoísta, as atitudes egoístas, o pensar no próprio umbigo, é querer muito dinheiro, a ambição, e nós, o povo, trabalhando para enriquecer governantes. Não, muito pelo contrário, a autoridade política é que deve servir o povo. O povo, gente, a pessoa humana é o fundamento da comunidade política. E essa convivência entre sociedade e a convivência entre autoridade e sociedade, ela deve ser baseada na amizade civil,
na amizade social. E o que significa essa amizade? Uma relação de respeito, uma relação de fraternidade, de igualdade, de justiça. A justiça também primeiramente deve atingir também a comunidade política e as autoridades. Não é só a gente que está submisso à justiça, eles também, a autoridade também, a comunidade política também está, né? Olha só o que diz lá no 2º capítulo da doutrina social da Igreja Católica na comunidade política. Uma comunidade é solidamente firmada quando tende para a promoção integral da pessoa e do bem comum, em busca do ideal, a civilização do amor. Já ouviram essa expressão da civilização do amor? Que é o ideal de uma sociedade em que as pessoas se respeitam, né? Em que inclusive há um olhar das autoridades para as minorias, para as necessidades básicas, para os direitos fundamentais das pessoas. Uma comunidade está solidamente firmada, ou seja, é o ideal de uma comunidade quando as autoridades tendem a exercer o seu cargo visando a promoção integral das pessoas e do bem comum. É o que trata esse 2º tópico aqui sobre os fundamentos da comunidade política. Esses fundamentos, eles devem ser encarados como o básico, né, gente? A gente consegue perceber assim que se todas as nossas autoridades políticas, toda a nossa comunidade política tivesse voltada pelo menos aos direitos fundamentais do povo e as leis da sociedade, nós encararíamos, né? Nós com certeza teríamos essa civilização do amor. Mas fato é que a autoridade política, ela também deve estar submissa não às vontades, né, de uma sociedade, mas às necessidades de uma sociedade. Esse é o nosso tópico número 3, a autoridade política. No tópico número 1, nós vimos os fundamentos bíblicos, né, os aspectos bíblicos. No tópico 2, os fundamentos da comunidade política. E agora, a pessoa da autoridade política. Fato é que sociedade alguma pode subsistir sem um líder, mesmo que seja uma sociedade que não escolha a sua liderança política do nosso jeito. Hoje nós vivemos uma democracia, a gente vai lá, vota, escolhe o nosso líder, mas existem outras comunidades que não exercem esse direito do mesmo jeito que o nosso, mas mesmo assim subsistem com a figura de um líder. Se a gente pegar uma comunidade indígena, por exemplo, eles têm um líder e esse líder ele é fundamental para que essa sociedade exista de maneira harmônica. A autoridade política, ela tem que ser um instrumento na direção do bem comum, através de leis justas, obviamente, né? Mas se deixando guiar pela lei moral. E aí, eu quero conversar com vocês sobre a nossa objeção de consciência. O que isso significa, Bianca? Nós acabamos de falar que o ideal, né, é que as lideranças deixem ser guiadas pela lei moral. É um grave dever nosso, um dever de consciência, aceitar práticas que, embora sejam admitidas pela lei civil, elas se contrastam com a lei de Deus. O que isso significa? Vou dar um exemplo bem prático, que tem muita polêmica, mas é prático, todo mundo vai entender. Aborto. Hoje no Brasil é permitido o aborto em algumas circunstâncias. Uma das circunstâncias, em caso de estupro, está lá na lei, que é permitido, é legal a realização do aborto quando a mulher é vítima de estupro. Gente, para nós católicos, a vida é importante desde a concepção.
Ninguém tem o direito de tirar a vida de alguém. E desde a concepção já existe vida no ventre da mulher. Então essa lei que permite o aborto em caso de estupro, ela é contrária à lei de Deus. É uma lei civil que está oposta à lei natural. E o que nós devemos fazer nesse caso? O que a doutrina social da Igreja Católica ensina para os católicos quando isso acontecer? Objeção de consciência. Nós precisamos fazer escolhas, sermos críticos como quem está submisso à vontade de Deus. A todo tempo nós estamos fazendo isso, né? Todos os dias a gente está lutando contra o pecado, todos os dias a gente está lutando para ser uma pessoa melhor, todos os dias nós estamos nos colocando submissos à lei natural, que é a lei de Deus. Então, quando isso acontecer, que a lei civil ela for contrária à lei natural, nós devemos fazer uma objeção de consciência. Espera, tá na lei, é possível que aconteça, legalmente falando, tá positivado, tá no ordenamento jurídico, pode acontecer, tá, mas eu estou submissa também à lei de Deus. Eu sou mulher e eu penso assim muito nisso, de estar sempre ligada, conectada à vontade de Deus de uma maneira diferente. O que Deus espera de mim enquanto mulher? O que Deus espera de você enquanto mulher? O que Deus espera de você enquanto homem? Nós estamos sob, não só sob os cuidados de Deus, mas também sob as leis de Deus sempre. Então a gente tem esse dever, a teologia, a igreja nos ensina a fazer essa objeção de consciência, a não simplesmente aceitar tudo que está previsto na lei, mas fazer esse exame de consciência quando houver uma diferença aí, um choque, um paradigma entre a lei civil e a lei de Deus. Eu sei que o aborto é um assunto muito polêmico, a gente poderia ficar muito tempo falando sobre isso, né? Tem muitas questões, mas nós vamos sair do foco. Então, continuando, além dessa objeção de consciência, a doutrina social da Igreja Católica vem nos falar também sobre as penas. Isso tudo, gente, é o que nós encontramos no nosso ordenamento jurídico. Nós estamos submissos às leis também, né? As leis civis. E aí, aqui no Brasil, graças a Deus, não existe pena de morte, mas é interessante mesmo assim nós falarmos sobre isso, porque os discípulos de Cristo, eles rejeitam a tortura, rejeitam a pena de morte. Quer dizer que nós temos que rejeitar a qualquer método de repressão? Não. A punição, ela deve existir, a punição, ela existe. O nosso pecado, inclusive, ele tem consequência, nós sabemos disso. Então, os atos da sociedade civil também têm consequências e a igreja entende que a repressão ela é necessária, mas nós temos que preferir métodos não cruéis de repressão. E a vida, como nós acabamos de falar aqui sobre o aborto, ela está acima de tudo, né? Nós não temos esse direito de tirar a vida de outra pessoa. Bianca, a legítima defesa aceita pela igreja, né? Nós estamos nos defendendo, mas aqui eu quero falar especialmente sobre a pena de morte. Teve uma mudança no catecismo da Igreja Católica lá em 2017, que diz que a pena de morte é inadmissível, atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa humana. A igreja, ela encara mesmo a vida, a pessoa e a possibilidade de mudança de uma maneira muito, muito real, assim, muito importante. Por isso que na doutrina, no catecismo, está que é inadmissível a pena de morte, que nós rejeitamos a tortura e que nós preferimos sim os métodos não cruéis, não cruentos de repressão. E agora há pouco a gente falou também sobre
a democracia, né, a existência da figura política, da autoridade política escolhida por nós hoje através da democracia. E a democracia, gente, é encarada com simpatia pela igreja, tá? A igreja aceita de maneira muito tranquila esse meio que nós vivemos, da escolha dos nossos representantes, o exercício da democracia. E aí, eu tenho uma frase muito interessante que eu quero ler com vocês também, que está na doutrina, que é o seguinte: uma democracia sem valores se converte facilmente num totalitarismo aberto ou dissimulado. Então não é a democracia pela democracia, é a democracia submissa aos valores, submissa à moral, submissa à dignidade da pessoa humana, submissa aos direitos e deveres das pessoas, submissa às necessidades básicas, pelo menos, de uma sociedade e de um povo. Se a democracia foge desses valores, ela perde o significado. A autenticidade da democracia, ela se perde, ela foge, né? Se não existe a dignidade da pessoa humana, se não existe o respeito aos direitos, se não existe o respeito ao bem comum, não é democracia, né? Por isso que as nossas autoridades, elas devem ser responsáveis não só pela sua vida, elas devem ser responsáveis pelas vidas como um todo. Nós estamos passando por um momento muito difícil de pandemia, em que as nossas autoridades devem sim se sentir responsáveis pelas vidas que estão se perdendo em decorrência dessa pandemia. Bianca, morrem pessoas todos os dias, sim, e a gente sabe que a morte também é um chamado de Deus, mas isso não isenta o dever das autoridades de olhar e de cuidar das outras vidas, da vida da sociedade, ao máximo, a fazer tudo, o máximo que eles podem, os nossos governantes podem, para poder nos proteger em todos os sentidos, para proteger a nossa vida, que é um bem jurídico tão importante. Os eleitos na democracia, eles devem se empenhar na busca e na realização do bom andamento da convivência civil, com recurso às virtudes. E aqui nós podemos falar também sobre aquelas pessoas que têm o dom da liderança, né? O dom de governar, o dom de estar à frente. É facilmente perceptível nos nossos grupos de oração, aquele irmãozinho que acaba de chegar no grupo de oração, ele às vezes nem fez formação ainda, ele acabou de chegar, ele participou de uma experiência de oração, mas é nítido que ele tem um dom de liderança. Ele já chega, ele já quer ajudar, ele já quer tomar frente de algo que ele possa tomar frente. Às vezes ele nem pergunta, né? Tá aí o espírito de liderança, ele chega mais cedo, vê alguém arrumando alguma coisa e por conta própria ele já pega um pano, já ajuda a arrumar as cadeiras. Esse espírito de liderança, gente, esse dom, ele também se manifesta e se revela para aquelas pessoas em cargos públicos. Não só em cargos públicos eletivos, né, mas em outros cargos públicos também, nós devemos recorrer, as autoridades políticas, elas devem recorrer às virtudes como um dom de Deus, recorrer à liderança como um dom de Deus, estar submisso à vontade de Deus também na figura da autoridade política com o espírito de serviço. Como seria bom se toda a nossa comunidade política tivesse um espírito de serviço. Mas onde que isso começa? A partir de nós. Parece clichê, né? Será que o pessoal que está fazendo formação aí, nós temos servidores públicos? Tem uma palavrinha aqui especial para os servidores públicos, que é o seguinte, o papel de quem trabalha na administração pública é de ajuda para os cidadãos. Você, funcionário público, também está aqui na comunidade política, viu?
Não servir com impessoalidade ou de maneira burocrática, mas com uma ajuda aos cidadãos. Gente, quem foi que já chegou na prefeitura, já chegou em algum órgão público precisando de um serviço e não foi muito bem tratado por aquele servidor público, ou aquele servidor, aquela servidora não fez questão de te ajudar, não fez questão de resolver o seu problema, mas tratou tudo com muita burocracia, sem nem um pouco de serviço ao irmão ou à pessoa que precisava de ajuda? Isso acontece muito. Então eu quero fazer um convite com muito carinho a você, servidor público, membro do Ministério de Fé e Política, que está participando dessa formação nesse momento. Você é chamado a ajudar as pessoas no seu trabalho. Não só eles, todos nós, tá bom? Mas em especial os servidores públicos. Vamos começar a tratar as pessoas com mais pessoalidade, tentar desfazer ao máximo das burocracias. Eu sei que elas existem, mas muitas vezes nós podemos ajudar mais, né? Nós podemos ser mais solícitos às pessoas. A comunidade política pode ser mais solícita no serviço à sociedade. E aí, quase acabando já no nosso penúltimo tópico, a comunidade política a serviço da comunidade civil, que é justamente isso que nós estamos falando agora, de serviço, a postura da autoridade política, a postura do servidor público como a serviço da sociedade. Fato é, gente, que a comunidade política, ela regula as relações da comunidade civil, de acordo com o princípio da subsidiariedade. Bianca, o que é isso, né? O que é princípio da subsidiariedade? E aí eu quero compartilhar com vocês um pedacinho aqui que eu achei muito bacana. O Estado, ele deve fornecer o livre exercício das atividades dos sujeitos. O Estado deve fornecer o livre exercício das atividades do direito. Aí está o princípio da subsidiariedade. As autoridades, a comunidade política deve respeitar os direitos individuais, deve respeitar o direito da individualidade de cada pessoa, mas não se opõe à iniciativa privada. Ou seja, o Estado, ele deve ser encarado de maneira subsidiária. Cada um tem o seu direito individual, a esfera privada também é importante na sociedade. Então o Estado tem que estar pronto para servir sempre que for necessário, mas deve respeitar os direitos individuais e fiscalizar a iniciativa privada. E por último, já quase encerrando a nossa formação, o Estado e as comunidades religiosas. Bem no comecinho, nós estávamos falando que Deus não se opõe à figura da autoridade política, que a igreja não é contra o governo, tá? A figura do governo. É claro que a igreja se posiciona sim, sempre vai se posicionar sobre o que é errado, o que deve ser mudado, mas não existe uma oposição entre a figura da igreja e a figura do Estado. Cada um ocupa o seu lugar na sociedade, cada um ocupa o terreno que lhe é próprio. Isso está escrito lá no Concílio Vaticano II, olha só. No terreno que lhe é próprio, a comunidade política e a igreja são independentes e autônomas. Ou seja, as autoridades, elas devem garantir à igreja o seu espaço de ação necessário. E o espaço da igreja, nós bem sabemos hoje que ele não é apenas de atividades religiosas. A igreja é a maior instituição caritativa do mundo. Nós temos muitos orfanatos, muitos hospitais, muitas obras de caridades espalhadas no mundo inteiro. E isso é um direito da igreja,
E as autoridades políticas, o Estado, o governo, tem que garantir à igreja que ela ocupe os espaços, né? Isso é um direito próprio da igreja. E não só o espaço da atividade religiosa e da caridade, mas vários outros espaços, da liberdade de expressão, da liberdade de ensino, nossas catequeses, as universidades católicas, escolas católicas, liberdade de escolha, liberdade de aquisição de posses e liberdade de associar-se para fins culturais, fins caritativos, como nós já falamos, fins educativos também. A igreja, gente, ela tem um reconhecimento jurídico da própria identidade. Isso deve ser reconhecida pelo Estado. Nós podemos entender, assim, disso tudo, né, dessa formação, desse momento de ensino sobre a comunidade política, que nós, leigos católicos, a gente precisa perceber a nossa missão única e peculiar de nos organizarmos, de gerir, de transformar a sociedade segundo os critérios evangélicos e o patrimônio da doutrina social da Igreja Católica. Isso aqui que nós estamos partilhando hoje é muito rico, tem muitos ensinamentos. O nosso ensino ele é muito rápido, né? Bem curtinho, mas tem muita coisa bacana aqui que vale a pena nós aprendermos, que vale a pena nós estudarmos, e mais do que vale a pena, nós somos convidados, nós somos chamados a viver de maneira consciente dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade, fazendo a diferença. E de maneira muito especial também, nós do Ministério de Fé e Política somos chamados a participar desse processo de formativo para sermos agentes modificadores na nossa sociedade. Nós temos um papel muito importante, gente, um papel de formar enquanto ministério, mas um papel de agir, de sermos diferentes dentro da igreja, dentro da comunidade, e sempre sob a ação do Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero convidar vocês que participaram até agora dessa formação, para nós concluirmos esse momento com uma oração. E nessa oração eu quero deixar a vocês esse convite, o convite de assumir a missão de agentes transformadores da sociedade. Por isso eu te convido agora a fechar os seus olhos e a assumir esse compromisso com o Senhor, esse compromisso de ser agente transformador, esse compromisso de estar submisso à vontade de Deus dentro da nossa sociedade em todos os sentidos. Por isso, Senhor, hoje nós queremos colocar o nosso papel aqui na sociedade diante da sua vontade. Nós te apresentamos, Senhor, essa formação, te apresentamos os frutos dessa formação, os nossos trabalhos, o lugar que nós ocupamos nessa sociedade. Te apresentamos, Senhor, as nossas autoridades, toda a nossa vida, em especial o Ministério de Fé e Política, todos os nossos líderes também desse ministério dentro do estado de Goiás. Nós também damos agora, Senhor, graças a Ti, glórias e louvores ao Teu santo nome. Muito obrigada, meu Deus, por essa formação, por esse momento de partilha, porque o Senhor nos guia e nos ensina pela riqueza da doutrina social da Igreja Católica. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigada, meu irmão e minha irmã. A você que participou dessa formação, um grande abraço, estamos juntos, que Deus os abençoe.